Irmãos, olha, Deus falou tanto comigo aqui. Eu acabei de assistir um testemunho, irmãos. Um testemunho curtinho, mas mexeu tanto comigo, no meu coração, sabe? Porque a gente não pode duvidar do poder de Deus, irmãos. Esse vídeo aqui que eu vou te mostrar é só para quem crê no poder de Deus. Se você não crê, eu respeito você. Eu respeito, talvez você veio de uma igreja muito tradicional, você crê de outra forma, ou até mesmo você já se frustrou, porque infelizmente no nosso meio, irmãos, tem muitos falsos profetas. Jesus disse que à medida em que o fim dos tempos vai chegando, mais falsos profetas vão surgir. Mas, irmãos, existem os verdadeiros, existem pessoas que realmente são muito usadas por Deus. Eu mesmo sou fruto, né? Hoje eu vejo quanto as palavras proféticas que foram liberadas sobre mim, elas têm se cumprido, sabe? E a gente sabe porque sabe quando é Deus que falou com a gente. Você sente uma paz, você tem confirmações, Deus sempre confirma, amém? Então, se você recebeu algo, peça para Deus te dar confirmação. Se veio dele mesmo, não duvide, creia que Deus ele vai confirmar com você, tá certo? Inclusive a Bíblia fala muito, irmãos, sobre palavras proféticas. Lá em Efésios capítulo 4, diz que Deus levantou pastores, mestres, apóstolos, evangelistas e profetas. Então, o dom profético é algo muito importante na igreja de Cristo, mas é aquele dom que realmente veio de Deus, entendeu? Não é para ganhar visibilidade. Hoje, infelizmente, né, tem muitos que querem só likes, querem só engajamento na internet, e muitas vezes, irmãos, não é algo que Deus falou. Por isso eu quero te mostrar esse vídeo aqui, e antes eu só quero ler para você o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, que fala sobre a importância do dom profético no meio da igreja. Nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo ele está falando sobre os dons do Espírito Santo. O dom de línguas, né, que é a oração em línguas, que isso edifica você. Eu oro muito em línguas, eu sou tão edificado. O apóstolo Paulo mesmo disse, irmãos, eu oro mais em línguas do que todos vocês. No entanto, eu prefiro o dom de profetizar. E então Paulo começa a falar sobre o dom da profecia. Nesse caso específico aqui, ele não está falando da pregação da palavra. Essa é a maior profecia, certo? A base é a palavra de Deus. Não tem como a gente negar isso. Tudo está baseado na palavra e se algum dia você recebeu uma revelação, essa revelação tem que estar de acordo com a Bíblia, tá certo? É claro que nem tudo que Deus falou com você de forma específica está registrado na Bíblia com aquelas mesmas palavras, certo? Mas você tem que analisar os princípios da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não fala sobre maconha, porque maconha é algo que foi descoberto, né, através dessa planta há pouco tempo atrás. Não tinha na época da Bíblia. Mas a Bíblia fala que nós devemos cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, se você fuma maconha, você está prejudicando o seu próprio corpo. E isso é pecado, entendeu? Talvez alguém te entregue uma palavra dizendo que esse namoro que você está tendo hoje não vem de Deus. Mas na Bíblia não tem a palavra namoro, entendeu? No entanto, a Bíblia deixa muito claro, lá em 1 Coríntios, que julgo desigual é pecado. Você não pode se envolver com o incrédulo. O crente não pode se envolver com o incrédulo. A luz não tem comunhão com as trevas. Esse é um princípio. Ah, pastor, mas no meu caso foi diferente. Deus tocou meu coração. Irmãos, então, se Deus tocou o seu coração, quem sou eu para questionar, certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na Bíblia está repleto de princípios. Se você obedecer, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, aí você vai sofrer as consequências, entendeu? Então, eu vou ler para você, olha só o que Paulo falou sobre o dom de revelação. 1 Coríntios 14, versículo 24 e 25. Se todos estiverem profetizando e um descrente ou alguém que não entende essas coisas entrar, será convencido do pecado e julgado por tudo que vocês disserem. Enquanto isso, os pensamentos secretos dele serão revelados, e ele cairá de joelhos, adorará a Deus e declarará: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Amém? Então, irmãos, aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, se entrar um descrente, ou seja, alguém que não tem fé, um ateu, alguém que vem de outra religião, ele entrar na igreja e ele receber uma profecia, enquanto ele estiver ouvindo essa profecia, os pensamentos secretos dele serão revelados. E ele então vai cair de joelhos, ele vai adorar a Deus e ele vai falar, não tem como, não tem outra explicação, é Deus que está nesse lugar. Irmãos, quando Deus revela algo profundo e escondido, é maravilhoso. Eu já recebi muitas e muitas palavras
E eu vou te contar uma que Deus me entregou há pouco tempo atrás, poucos dias atrás. Mas primeiro eu vou colocar esse vídeo para você assistir, você deve estar curioso. E no final eu peço para você não sair, porque eu vou contar essa experiência minha para você ver, irmãos, que Deus, Ele é fiel, Ele nos ama profundamente e Ele faz questão de deixar isso bem claro, o nosso valor diante dEle. Irmãos, por mais que eu já estou na caminhada há muitos anos, eu sempre me emociono quando Deus fala comigo, não tem como, é algo que toca no nosso espírito. Inclusive esses dias, uma moça falou assim: pastor, você já parou para pensar que todo desviado, toda pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, ela tem saudade, ela tem vontade de voltar? E eu estava comentando com a irmã, sobre isso, porque realmente quando Deus toca o nosso coração, irmãos, é irreversível. Até mesmo os dons são irrevogáveis. Aquilo que Deus dá, irmãos, Ele não toma de volta. Ele não é como o diabo, que Ele te dá com uma mão e Ele toma com as duas mãos. Não é isso. Deus te entregou algo precioso. E você agora tem que permanecer fiel, proteger a sua coroa para que ela não caia. Amém? Não deixe que nada te roube da presença do Senhor. Então eu vou colocar o vídeo aqui. Antes eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação, porque todo dia eu quero trazer uma mensagem muito abençoada e também orar por você, tá certo? Esse vídeo aqui foi o pastor Luciano Regis. Ele participou do podcast Religados. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Assiste aí, seja muito edificado, preste muita atenção. E aí um dia Deus falou comigo assim, eu estava em casa em Nilópolis, pega o carro e vai para Campo Grande. Eu falei, não, mas hoje eu não vou não, você vai, pega o carro e vai. Eu vou te dizer onde você vai. E Deus foi me guiando. E Deus me levou para uma igreja na rua Guerreiro de Faria, se eu não me engano. E tinha um templo fechado há muitos anos. Aí Deus mandou parar em frente, a igreja vai vir para cá, Assembleia de Deus. Falei, Deus, tá lá não, vou trazer para cá. E eu fiquei parando, olhando a igreja, e saiu uns senhores, vieram falar comigo, o senhor tá olhando aí? Falei, não, Deus tá falando comigo que a gente vai vir para cá. Aí eles começaram a chorar. Chorou. Deus falou contigo que vai reabrir essa igreja? Eu falei, Deus tá falando comigo. Por quê? Não, porque a gente construiu essa igreja e o pastor, depois que a igreja ficou pronta, nos roubou, vendeu a igreja e sumiu. E vendeu essa igreja hoje a igreja é depósito de cadeira de dentista. Vendeu para uma fábrica de cadeira de dentista, de cama médica, tudo, e hoje eles usam como depósito. Aí começou a juntar um monte de senhores na porta. Falando, ele vai reabrir a igreja, ele vai reabrir como se eu já tivesse com a chave, já tivesse falado todo mundo, comprado. Aí eu falei, Jesus, onde o senhor tá me metendo? Eu falei, onde é que eu acho o dono disso aqui? Ninguém sabia. E a gente não sabe, não. Aí eu falei, Deus, pra onde eu vou agora? Aí Deus, eu entrei no carro e me direcionou pro outro lado de Campo Grande e me levou até a fábrica. Quando eu cheguei na fábrica, eu fui lá e falei assim, Deus mandou vir aqui falar com o dono da fábrica. Os seguranças começaram a rir. Falei, Deus te mandou vir aqui, você tá maluco. O dono da fábrica é macumbeiro, odeia cristão. Eita. Você tá louco, ele nunca vai te receber. Falei, rapaz, se Deus mandou vir aqui, pode falar que ele vai receber. O cara interfonou pra sala, dito e feito, o cara começou a rir, vou atender crente. Ele tá dizendo que Deus mandou ele vir aqui? Manda ele entrar. Já recebeu. Eu entrei numa sala gigantesca, bonita pra caramba, o cara de propósito acendeu o charuto pra fumar. Aí, já rindo, Deus te mandou vir aqui, senta aí um pouquinho, você quer água, quer café? Eu falei, não, me dá água. Pode pegar aí na geladeira. Aí tomei a água, aí ele começou a chamar os irmãos dele, eram 3 irmãos. Pra zombar de mim, Uhum. Aí eu tô sentado bebendo água, eu tô vendo, falei, Deus, tu me trouxe aqui pra fazer isso? Pra passar vergonha, pra chacota? Aí Deus falou comigo assim, fala pra ele que quando ele devolver a igreja para voltar-se à minha casa, eu curo a filha dele e tiro ela da cadeira de roda. Eita, meu Deus. Ninguém sabia disso, só os irmãos dele. Aí eu... Acho que novo convertido é tudo maluco, né? Não questiona, não faz fica nada. Fica brabo demais. Fala aqui, vai! É bate pronto. Falei, olha, eu sei que o senhor tá fumando charuto, eu sei que o senhor chamou seus irmãos pra gozar, mas eu te disse uma coisa pra você. Eu não vim aqui pra brincar, eu sou novo, mas não sou maluco. Deus mandou te dizer uma coisa, se o senhor abrir lá pra virar igreja de novo, ele vai levantar a tua filha da cadeira de roda.
vai curar a tua filha. E Deus mandou te dizer, pra você achar que eu não sou maluco, que só os seus irmãos que estão aqui sabem. Eu nem sabia que eram os irmãos dele, foi Deus que falou. Seus irmãos aqui sabem, ninguém sabe que o Senhor esconde sua filha. Você quer sua filha andando? Eita. Me dá pra virar a igreja. O cara parou de fumar, regalou 2 olhão, caiu de joelho chorando. Os irmãos ficaram me olhando assustados. Levantaram ele, sentou todo mundo, a reunião mudou. Acabou a brincadeira. Como é que você sabe disso? Eu falei, o Deus que mandou aqui me falou. E se Deus não curar, o que eu faço contigo? E se Deus curar, o que eu faço contigo? E aí? Porque se Deus não curar, você toma tudo, pode mandar me prender, me dar a coça, só não me mata não. Mas se Deus curar, eu não pago nada lá. E de vez em quando você vai lá dar um glória. Ele apertou minha mão, feito. Eita. Tá bom. Quando é que Deus vai curar a minha filha? Eu falei, cara, se Deus mandou vir aqui é agora. Em nome de Jesus, ela tá levantando agora. Quando você chegar em casa, vai ver sua filha de pé. Quando ele chegou em casa, a filha tava de pé. Meu Deus. Sem ninguém colocar a mão. Meu Deus. Aí ele me disse depois, ele começou a caminhar no evangelho por causa disso. Que a filha dele falou assim, ele perguntou, como é que isso aconteceu? Papai, eu não sei, a filha dele era uma adolescente na época. Papai, eu não sei. Eu só sei que apareceu um homem aqui de branco, me estendeu a mão, sorriu pra mim, eu segurei a mão dele, levantei e comecei a andar. Vocês viram aí, irmãos? Olha como Deus é tremendo, irmãos. Olha o amor de Deus, né? Primeiro o amor de Deus por aqueles cristãos que tinham sido injustiçados. E tanto é que eles choraram, né? Eles ficaram muito mexidos, porque é como se o diabo tivesse vencido, né? Mas, irmãos, a última palavra vem de Deus. Quando a gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha ardente, e quando tudo parecia perdido, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor viu aqueles jovens andando, passeando, na verdade, no meio do fogo, e tinha um 4º homem junto com eles. E trouxe de volta, né? E mandou chamá-los de volta, e a Bíblia diz que nenhum fio de cabelo deles foi queimado. Então, irmãos, esse é o nosso Deus maravilhoso. Olha, eu fui muito tocado com esse testemunho desse pastor, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: primeiro, falando a respeito de palavras proféticas, o fato de você não ter o dom de profecia, o dom de profetizar, não quer dizer que Deus não possa te usar dessa maneira. Às vezes você está pregando e você está entregando uma palavra que Deus já colocou no seu coração. Como eu disse, essa é a maior profecia de todas. Mas às vezes Deus pode te tocar para entregar uma palavra profética para alguém, específico para a igreja, algo direcionado, entendeu? E esse testemunho aqui mexeu muito comigo, porque eu já recebi tantas palavras assim, irmãos. Olha, Deus é tão maravilhoso, eu não mereço nada, nenhum de nós merece, né? Mas eu me lembro que quando eu era novo convertido, assim que eu como esse homem, eu era novo convertido e estava tendo uma festa num parque de exposições lá na minha cidade. No dia mesmo, na noite, estava tocando Barão Vermelho. Eu queria muito ter ido, mas eu era novo convertido e eu, ao mesmo tempo, queria Deus, as coisas de Deus. Mas, irmãos, eu estava no processo ainda, sabe? Na mudança ainda. E eu confesso que lá de casa eu comecei a ouvir o som, porque como era num lugar muito alto da nossa cidade, o som que tocava lá era tão alto que levava o som para a cidade inteira. E eu fui ouvindo aquele som, irmãos, aquilo mexeu tanto comigo. E me veio assim um sentimento tão ruim, de solidão. Tipo assim, o que eu tô fazendo com a minha vida? Agora eu não vou poder ir mais no parque de exposição. Irmãos, eu comecei a falar, Deus, mas tem alguns jovens lá da minha igreja que estão indo nesse parque aí. E por que eles podem e eu não posso? Irmãos, na hora, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Meu filho, você não é todo mundo. Meu filho, você não é todo mundo. O que eu tenho para você é algo único. Eu vou fazer uma obra especial, uma obra diferente na sua vida. Irmãos, aquilo foi tão forte, irmãos, que nunca mais eu desejei ir no parque de exposição. Eu entendi que Deus queria me separar. É claro que Deus também queria separar esses jovens que estavam lá, mas talvez estivessem rebeldes, talvez não queriam uma vida de santidade. Entendeu? Nem todos, irmãos, que estão na igreja querem uma vida de santidade. Querem buscar os interesses do pai. Não é porque é filho que sempre vai querer agradar o pai, entendeu? Mas eu queria. Irmãos, há poucos dias atrás, olha,
eu recebi uma palavra profética através de uma moça, uma mulher de Deus que tem andado muito junto com a minha esposa. Ela se chama Carol Guimarães. Se você quiser entrar no canal dela também aqui no YouTube, é só pesquisar isso. Irmãos, eu só sei que Deus começou a falar comigo e Deus foi revelando o profundo, sabe? O profundo da nossa alma, pensamentos, né? Coisas que só eu e Deus sabia. E Deus começou a usar ela e de repente ela falou o seguinte: olha, meu filho, para você saber que sou eu falando contigo, eu quero te dizer, você não é todo mundo. Irmãos, aquilo para mim foi demais, porque é maravilhoso ver o cuidado, o carinho do Senhor com a gente, não é mesmo? Irmãos, depois ela me contou que para ela não fazia sentido. Ela estava lavando louça na casa dela e Deus falou para ela o seguinte: você vai orar pelo meu servo, pastor Antônio Júnior, e você vai falar para ele que ele não é todo mundo. Irmãos, olha o amor de Deus, sabe? E na hora, para ela disse que não fazia sentido nenhum. E eu contei para ela, sabe, dessa experiência, né? Quando eu era novo convertido. E aí as peças se encaixaram, tudo fez sentido na cabeça dela, porque o profeta é assim, ó, quando alguém tem uma palavra, para ele não faz sentido algum. Assim como ele contou aqui, ó, que ele foi lá, Deus direcionou para o lugar, ele chegou até ele falar com o macumbeiro ali. Ele não sabia o que ele ia dizer, né? Ele não sabia, não tinha palavra. E muitas vezes Deus ele vai testar a nossa fé. Ele vai querer saber se a gente vai dar um passo de fé para depois ele dar o próximo degrau, entendeu? Para depois ele trazer a nova revelação. Então, eu espero que a partir de hoje você dê passos de fé. Confie que Deus pode fazer algo grande na sua vida, assim como fez através desse homem aqui. Deus tem um plano muito especial para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, envie nos grupos de WhatsApp e eu vou trazer mais testemunhos abençoados para vocês. Um grande abraço.